Bom, ultimamente tem muita gente falando sobre holografia, que o mundo é holográfico, que vivemos numa holografia. Para quem assistiu o filme Matrix, para quem assistiu o filme 13º Andar, onde existe uma realidade holográfica. Então, prepare-se aí, porque a partir de agora o chão sob seus pés pode começar a parecer um pouco menos sólido. Já parou para pensar que talvez o café que você tomou hoje cedo, o peso do celular na sua mão ou aquela dorzinha chata nas costas sejam apenas linhas de código rolando em um servidor de proporções bíblicas? Pois é, a ideia é que vivemos em uma simulação. Não é mais coisa de quem usa chapéu de papel alumínio ou de diretores de cinema obcecados por capas pretas de couro. O papo aqui é sério e tem gente muito inteligente, de físicos a filósofos, perdendo o sono com isso. Bom, seja bem-vindo, eu sou André Wormsbecker e esse é mais um editorial Quantum Docs. Vamos falar aqui um pouquinho sobre simulação cósmica. Isso é uma realidade ou um código? Então aí, imagine que você está aí jogando um videogame de última geração. Os gráficos são lindos, né? Parece um filme, na verdade, que você está assistindo. Parece que você está participando de um filme, né? A física ali é tão realista e os personagens parecem ter vontade própria. Agora, projete essa tecnologia para daqui a 1000 ou 2000 anos. Se não nos explodirmos antes, né, se não nos matarmos antes, é bem provável que a humanidade, ou que vier depois de nós, consiga criar universos inteiros dentro de um computador. E se eles podem fazer isso, quem garante que alguém já não fez, né? Essa é a pergunta. E que nós somos resultados desse play? Será que nós somos, então, esse resultado desse play, desse videogame aí? Bom, o engraçado é que essa pulga atrás da orelha não nasceu lá no Vale do Silício. Há mais de 2000 anos, um sujeito chamado Platão já estava tentando avisar que a gente vive sendo enganado pelos sentidos, né? Ele, inclusive, falava muito sobre o mundo das ideias, onde surgem as ideias. E também o Platão apareceu com aquela ideia dentro do famoso mito da caverna, né? Que ele descreve ali prisioneiros que passam a vida olhando para uma parede, vendo sombras sendo projetadas ali pelo fogo, e para eles aquelas sombras são a única realidade possível. Esse é o mito da caverna. Então, se um deles escapa e vê o sol, sai por ali, consegue escapar e consegue ver a realidade, na verdade, ver a natureza com o sol. Então, se ele voltar e falar tudo isso para as pessoas, ele vai ser chamado de louco, né? Então, a nossa caverna hoje em dia só mudou de formato. Em vez de sombras na pedra, talvez estejamos olhando sim para pixels de uma tela cósmica, né? Quem sabe? Bom, a física moderna, que deveria ser a guardiã da realidade concreta aí, acabou jogando mais lenha nessa fogueira, né? Quando os cientistas, aliás, e muitos cientistas, né, começam a olhar para o universo no nível microscópico, as coisas começam a ficar muito estranhas, né? Parece que o mundo tem um limite de resolução, como se você desse um zoom infinito ali em uma foto, até ver os quadrinhos coloridos ali que formam a foto, né? Então, na física, a gente chama isso de comprimento de Planck. É a menor unidade de medida possível, né? Imagine assim, dá um exemplo bem prático. Se você conhece lagartixas, você sabe que a lagartixa se prende ali na parede pelos dedinhos dela, e aquele dedinho dela grudado na parede é um espaço de Planck. Ali existe uma distância mínima, a menor distância possível entre dois objetos ali, ou seja, a patinha da lagartixa e a parede, é o espaço de Planck, onde ela fica tão grudada ali, que é tão pequeno aquele espaço que ela fica grudada na parede e não consegue cair. E abaixo disso, a física simplesmente quebra, né? Então, para muitos, isso chega a ser a prova de que o universo é digital, falando sobre o espaço de Planck aí, e possui uma taxa de atualização exatamente como a placa de vídeo do seu computador. E não para por aí, né? Os cientistas vão muito além disso e tem muitos cientistas falando sobre essa holografia e sobre essa simulação cósmica aí. Existe um fenômeno chamado efeito do observador na mecânica quântica, que a gente já viu milhares de vezes aqui nos nossos estudos.
E basicamente as partículas se comportam de um jeito quando não estamos olhando e de outro jeito quando decidimos observar. Então, quando não olhamos, é uma possibilidade e quando olhamos, ela se torna real. É como se o universo economizasse processamento, renderizando aí os detalhes apenas quando o jogador, no caso você ou eu, foca ali a atenção naquilo. É uma otimização de sistema brilhante, se você parar para pensar. Por que gastar energia calculando cada átomo de uma estrela a bilhões de anos-luz se ninguém está olhando para ela agora, não é verdade? É um gasto de energia. Então a coisa, o objeto só se torna real quando você observa ele. Então não há gasto de energia, hipoteticamente assim, se você não está olhando para ele, para que mostrar ele, não é mesmo? Então muita gente aí torce o nariz e diz que isso é loucura, que o toque da pele e o sabor da comida são reais demais para serem bits. Mas pense bem, o que é percepção senão muitos impulsos elétricos interpretados pelo nosso cérebro, né? Os nossos 5 sentidos são muito reais, né? Tudo que a gente sente, percebe, vê, cheira, prova, né? São muito reais. Então, se eu plugar os cabos certos nos lugares certos, posso fazer você sentir o cheiro de uma chuva de verão ou o frio do Alasca sem que você saia da cadeira. E isso aparece muito, essas simulações aparecem muito no filme Matrix, lá de 99. Se quiser assistir, é uma boa dica. A diferença, então, entre o real e o simulado é apenas a fonte de informação. Se a fonte é um átomo de carbono ou um bit de informação, seu cérebro não sabe e não vai saber qual vai ser a diferença entre esses dois. É a mesma coisa que a gente sempre diz por aqui, se o seu cérebro, mesmo você sonhando ou acordado, o seu cérebro acha que a realidade é igual, tanto num sonho quanto quando você está acordado, né? Claro que isso gera situações bem-humoradas se a gente levar ao pé da letra, né? Já teve aquela sensação de déjà vu, por exemplo? Talvez tenha sido apenas um pequeno erro aí no carregamento do mapa da Matrix, do sistema ali. Ou quando você entra em um quarto e esquece completamente o que ia fazer, pode ser também um bug, né? Um bug ali na tua cabeça, né? Pode ser que o usuário ali, o cara que está jogando você, tenha cancelado a sua última ação ali de última hora. Então é uma forma leve de encarar aí, mas o fundo da questão é profundo. Se somos uma simulação, qual é o propósito disso, né? Somos um experimento científico de uma civilização avançada? Somos um reality show galáctico? Ou apenas um projeto aí de faculdade de um adolescente alienígena que tirou uma nota média por causa da nossa teimosia em entrar em guerra por qualquer bobagem? Vai que é isso, né? Ou é a gente aquela bolinha de gude pendurada no pescoço de um gatinho intergaláctico aí que aparece no final do filme Men in Black também. Então os filmes são metáforas, não esqueça disso. Bom, o mais interessante é que mesmo se descobrirmos a verdade, o que isso mudaria na prática? Bom, não sei, né? Se você soubesse hoje com 100% de certeza que é um personagem de software, você pararia de pagar os seus boletos? Bom, provavelmente não, né? Porque a dor de ser despejado continua sendo bem real no seu código-fonte. Então a vida, simulada ou não, exige, né, ser vivida. Platão dizia que o objetivo era sair da caverna e buscar a luz da verdade, mas talvez a verdade seja que a caverna é bem confortável, né? Quando você tem Wi-Fi, pizza, aí você não quer sair, aí a zona de conforto ganha pontos aí e sua autossabotagem está evidente, né? Aí não tem como, aí você vira uma peça do sistema. Então a física digital está avançando e quem sabe em breve encontraremos um bug, né, sistêmico que não possa ser explicado de outra forma. Até lá a gente fica ali nesse equilíbrio entre filosofia antiga e tecnologia de ponta. Pense nisso, nós somos essa sombra na parede ou dados de um processador? No fim das contas, a busca por essa resposta é o que nos torna mais humanos ou pelo menos programas muito bem escritos, né? Como no filme Matrix. Repito, vale a pena você assistir. Agora pare um segundo e olhe ao seu redor. Observe os detalhes, as cores, as texturas, a forma como a luz reflete nos objetos. Tudo parece sólido demais, não é? Mas e se você pudesse ver o código por trás disso?
Se você tivesse a chance de apertar o botão de sair e ver quem está no outro lado do monitor, você teria coragem de fazer isso ou prefere continuar aproveitando o jogo por aqui mesmo? Então pesquise mais sobre essa hipótese da simulação de Nick Bostrom. Mas cuidado para não acabar questionando até se seu vizinho é um personagem não jogável ou ele é um NPC, afinal de contas. Beleza? Existem muitas matérias ultimamente saindo sobre essas questões de holografia aqui em revistas do Brasil e em revistas do mundo inteiro. Vários, inclusive cientistas japoneses, pesquisam isso desde o ano 2000, lá no comecinho, sobre essa tal da simulação, ok? Muito bem, enquanto você não está simulado, garanta aí o nosso like, continue assistindo e ouvindo nossos episódios aqui no Spotify e também pelas nossas redes sociais, @QuantumDocs. Se quiser estudar mais, entre lá no nosso site de estudos, que é o estudos.quantumdocs.space, e continue conectado com a gente, ok? Muito obrigado, inclusive, pela sua conexão aqui com a gente. Obrigado por você ouvir mais esse episódio e obrigado pela nossa audiência que vai pelo Brasil, Estados Unidos, África e Europa, beleza? Muito obrigado, eu sou André Wormsbecker e esse foi mais um editorial Quantum Docs. E não esqueça, se você está por aqui, é porque estamos conectados. Obrigado e até a próxima. Desligando.